Senhor, nós nos achegamos a Ti nessa manhã, abrindo a Ti todo o nosso ser. Confessamos a Ti que nós nada sabemos, nada podemos e nada temos. Tudo que nós temos é o Senhor. E abrimos a Ti o nosso ser porque o Senhor nos conhece. O Senhor conhece a situação de cada família, a situação dos pais e dos filhos. O Senhor também conhece, sabe quantas lágrimas já foram derramadas, quanto clamor, quanta oração já foi feita, para que a nossa vida e a situação mude. Vem enxugar nossas lágrimas, vem escutar nossas orações. Nós estamos aqui dispostos a pagar um preço. Não estamos aqui para ouvir uma mensagem. Estamos aqui para receber a Ti, querendo que o Senhor mude a nossa vida. Não estamos satisfeitos com o que nós temos. Não estamos aqui por causa de problemas, mas por causa do Seu propósito eterno. Por isso, Senhor Jesus, ganha em nós aquilo que o Senhor um dia planejou para as nossas vidas. Ganha em nossa família aquilo que o Senhor um dia planejou para a nossa família. Escuta a nossa oração. Fala conosco nessa manhã. Por meio da Sua palavra, faça a Sua luz brilhar. Por meio do Seu Espírito, faça-nos viver, Senhor. Louvado seja o Seu nome. Amém. Nós vamos continuar nossa comunhão. Ontem, na parte final, nós falamos sobre dois quadros. Dois quadros que devem nos impressionar profundamente, que o Senhor precisa abrir os nossos olhos e revelar a nós. E nós vimos um quadro em Gênesis capítulo 18, nos primeiros versículos, e o segundo quadro em Gênesis capítulo 19, também nos primeiros versículos. Em Gênesis 18, nós vemos Abraão sentado à porta da tenda, e quando vê 3 homens chegarem, ele corre até esses 3, e aí prostra-se diante deles e pede para que eles fiquem, para dar para ele uma chance, para dar-lhes água, lavar os pés, repousar e comer. E a resposta dos 3 foi a seguinte: faze como disseste. Eles aceitaram. E em Gênesis 19 nós temos o segundo quadro, que é de Ló. Ló não estava sentado à frente de uma tenda, mas ele estava sentado junto à porta de Sodoma, a entrada de Sodoma. E ele viu 2 anjos chegarem, e ele levantou-se, foi ao encontro deles, prostrou-se e falou, pediu para que eles fossem para a casa dele. E a resposta dos anjos foram: não, nós passaremos a noite na praça. Então vemos aqui 2 pessoas, vemos 2 quadros. Para a primeira pessoa, que é Abraão, a resposta foi afirmativa: Senhor aceitou. E a segunda resposta foi uma negativa, diz: não, nós não queremos. Nós preferimos, nós que vamos passar a noite na praça. É claro, depois ele insistiu muito e eles acabaram indo, mas a resposta inicial para eles foi não. O que fez com que no primeiro caso o Senhor dissesse sim e no segundo caso o Senhor dissesse não? Há uma razão para isso. E nós vamos, nessa parte inicial da comunhão, nessa manhã, entrar nessa razão para a gente saber por que isso aconteceu. Eu digo isso porque nós queremos aplicar isso para a nossa vida, não é isso? Nosso desejo é que a gente diga: Senhor, vem para minha casa. O Senhor disse: eu vou. Nós não queremos que ocorra o seguinte: Senhor, vem para minha casa. O Senhor diz: não, para a sua casa eu não vou. Isso é muito forte, né?
Então nós precisamos saber o que está acontecendo. Tá bem? Bom, vamos, para a gente saber o que estava acontecendo, nós precisamos ir para Gênesis 17. Em Gênesis 17, nós temos a questão de Abraão. Abraão, em Gênesis 16, tinha tentado ajudar a Deus, escutou o conselho de Sara e gerou Ismael. E o resultado foi que, por 13 anos, Deus não apareceu para ele. Você sabe o que é não ter a presença de Deus por 13 anos? O sofrimento que isso gera? Mas, graças a Deus, porque nosso Deus é um Deus de propósito, né? Depois de 13 anos, Deus falou assim: agora eu vou visitar Abraão. Agora chegou o tempo. Ele cometeu erros. É certo que cometeu. Assim como todos nós cometemos. Mas graças a Deus, porque Deus não nos abandona. Ele pode esperar um tempo, mas vai chegar a hora que Ele vai nos visitar novamente, né? E louvado seja o Senhor. A nossa esperança é que esses dias de comunhão seja novamente a visita de Deus para muitas famílias. Para muitas famílias que cometeram erros, que tiveram problemas, ou mesmo interiormente passaram por situações difíceis. Transgrediram algumas coisas, mas graças a Deus, que nosso Deus é cheio de misericórdia, né? Daí ele veio visitar Abraão. Depois de 13 anos ele veio falar com Abraão, daí ele falou: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das tuas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Teu Deus e da tua descendência, certo? Deus estava aqui falando para Abraão: eu vou dar para você um filho, né? Eu vou dar para você um filho, certo? E dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Mais adiante, no versículo 15 diz também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher já não lhe chamará Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a tua descendência. Presta atenção, amados irmãos. Aqui nós vemos Abraão, Deus aparecendo novamente a Abraão depois de 13 anos, e fala para ele sobre a promessa de que ele teria um filho. E esse filho ele teria com Sara. E esse filho se chamaria Isaque. Então nós podemos ver aqui um filho que Deus daria. Isso foi uma promessa de Deus para ele. Nós precisamos perceber, amados irmãos, que os nossos filhos também são para o propósito de Deus.
Não é isso? Nossos filhos também são para o cumprimento da palavra de Deus. Deus não nos deu filhos em vão, ou de qualquer maneira. Se hoje nós temos filhos, é porque Deus deseja ganhar essa terra. E Deus deseja avançar, certo? E nós vimos que a primeira reação de Abraão, quando Deus falou que teria o filho com Sara, foi rir. Né? Diz assim, se riu e disse consigo. Foi alguma coisa interior. Diz assim, o que é isso? 100 anos, Sara com 90 anos, o que é isso? Mas Deus falou, é isso aí mesmo. É isso aí. Bom, aí, quando você fala ter um filho a questão de 100 anos, homem 100 anos e mulher 90 anos, significa alguma coisa impossível, né? Para muitas famílias, talvez considere que o filho ou a filha, pelo fato de estarem no mundo, diz assim, perdi. Mas esse mesmo Deus que faz nascer um filho para um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos, é o Deus que pode restaurar o filho e a filha perdida. Tá certo? Nós temos que crer nesse fato. Nós temos que crer nesse fato. Agora, Deus falou algo também no versículo 17, que mostrou onde estava o problema de Abraão. Por isso, no capítulo 17, versículo 9, diz o seguinte: disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, e todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e a minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Preste atenção, o Senhor aqui tocou num ponto crucial. Isso é crucial para nós. Assim, eu tenho uma aliança com você. Mas essa aliança precisa de uma marca visível. E a marca visível é a circuncisão. Significa, eu tenho que cortar a sua carne. Eu tenho que tirar a sua carne. Esse é o grande problema que você tem. Sabe, eu tenho uma aliança contigo. Eu vou te dar filho, eu vou te dar terra, mas essa aliança tem uma marca, que é a circuncisão. Irmãos, isso é até hoje, deve valer para nós. Qual é a marca da aliança nossa com Deus? É a circuncisão. É a nossa carne ser tratada. É a nossa vida da alma ser negada. Por isso que isso aqui é falado de uma maneira tão forte no nosso meio. Porque isso aqui tem que ser uma marca. Tem que ser uma marca forte, fortíssima. Dói? Dói. Claro que dói. Circuncisão dói. Mas o resultado é uma maravilha. O que Abraão fez? Olha só, versículo 23. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, ele circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia
como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, assim os escravos nascidos dela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Preste atenção, irmãos. Toda vez que a palavra de Deus vem, ela vem cortar algo da nossa carne. Tá certo? É ou não é? É. Porque Deus não fala em vão. Toda vez que Deus fala, é porque Ele deseja operar alguma coisa em nós. Deseja transformar o nosso ser. Tem um preço. Dói. O que acontece com a gente? Dói? Fica para amanhã, então. Não é assim? Não. Não, fica para amanhã. Mas aqui essa circuncisão era para a casa inteira. Não foi só para Abraão. Quando Deus falou, o negócio é o seguinte, é você, Ismael, todo mundo, todos os machos da casa. Você vê, Abraão fez aquilo naquele mesmo dia. Por que nossas famílias têm problemas? Porque quando Deus fala, você tem que circuncidar. Tem coisa na sua casa que tem que ser cortada. E a gente diz, amanhã. E quando deixa para amanhã, alguns da casa morrem. Nós não obedecemos. Nós não obedecemos prontamente. Olha, vou dizer uma coisa, Abraão, naquele mesmo dia, circuncidou todos na casa. Tem coisa que tem que ser cortada na minha família? Então vamos reunir a família toda e vamos cortar. Isso abre o caminho para a ação de Deus. Olha, por causa da carne de Abraão e de Sara, Deus se afastou deles por 13 anos. Abraão disse assim, eu não quero mais ter outros 13 anos. Eu quero a presença de Deus todos os dias. Dói, mas eu vou ganhar a presença de Deus. Deus vai estar comigo todos os dias. Essa questão de obedecer traz salvação para a nossa casa. Aqui diz, vai ser circuncidado aos 8 dias. Você diz, nenezinho, 8 dias. Deixa ficar 1 ano de idade. 8 dias. O que um bebezinho de 8 dias pode fazer de mal? O que um bebezinho de 8 dias pode fazer de mal? Coitadinho. 8 dias. Deus disse, 8 dias tem que ser cortado. Se Deus falou, é bom obedecer. O problema é a nossa vida da alma. Ultimamente eu tenho compartilhado muito com os irmãos sobre o que é a vida da alma. A vida da alma para nós é ainda muito teórico. O que é a vida da alma para você? É muito teórico. Então eu vou colocar a vida da alma em termos práticos. O que é a vida da alma? A minha vida da alma é o que eu penso, o que eu quero e o que eu sinto. Certo? Esses 3 pontos caracterizam minha vida da alma. O que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto. É minha mente, vontade e emoção. Qual que é o nosso maior problema? Qual que é seu maior problema? Qual que é meu maior problema? Sabe qual é o seu maior problema? É o que você pensa. É o que você quer e o que você sente. Deus quer tratar com o quê? Deus quer tratar com o que você pensa, com o que você quer e o que você sente. Você pode ver,
Acontece um fato. Qual que é a primeira reação? Eu não penso assim. Daí vem outra coisa. Eu não quero isso. Daí vem uma outra coisa. Eu não sinto isso. Mas aí que está o problema. É isso aí. Termos práticos, é isso aí. O que nós pensamos, o que nós queremos e o que nós sentimos. Por que tem briga dentro de casa? Eu não penso assim, meu bem. Não, mas eu acho que tem assim. Eu não penso assim. Daí outro, bem, eu não quero isso aí não. Daí outro lá, bem, eu não sinto isso aí. Começa com bem, 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 depois é mal, 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 certo? Por quê? Exatamente por causa do que você pensa, do que você quer e do que você sente. Você vai ter comunhão com o filho. Filho, vem cá, olha. Aliás, o filho vem, papai, eu posso fazer isso aí? Não, não pode. Por quê? Por causa que eu não penso assim. Vamos fazer isso? Eu não quero. Vamos fazer, eu não sinto isso. Esse é o nosso grande problema. Esse é o nosso grande problema. Você diz, Miguel, eu não posso mais pensar, querer e sentir? Claro que pode, a gente pode. Mas nós devemos buscar o seguinte, Senhor, eu quero pensar naquilo que você pensa. Querer o que você quer e sentir o que você sente. Em todas as coisas eu quero conhecer o que você pensa, o que você quer e o que você sente, Senhor. Não eu. Os problemas na vida da igreja, no serviço da vida da igreja, é a mesma coisa. Vamos fazer assim? Vamos pregar evangelho? Vamos fazer de que jeito? É isso aqui. Eu não penso que é assim. Eu não sinto assim. Eu não quero assim. Tudo é isso aí. Esse é o problema da nossa vida da alma. Então, você acha que um menininho de 8 anos, né, não tem aquilo, o que eu penso, o que eu quero, eu sinto? Tem ou não tem? Tem. Porque quando está com fome, eu sinto fome, né? Chora até mamar. Enquanto não mamar, porque o negócio dele é o seguinte, eu quero. O choro é isso aí. Se você pudesse entender o choro, é isso aí. Olha ali, viu? 8 dias. E é ali que já vai cultivando, certo? Ali que está sendo cultivado já. Se você vai satisfazendo a criança, desde pequenininho, tudo que quer, atende. Tudo que quer, atende. Eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Está fazendo bem para a criança? Está fazendo? Mas, quem é pai aqui de nenê? Pais de nenê aqui tem? Alguma criancinha? Nenê. Tá. Eu quero saber. Agora, vamos no sentido prático assim, né? O quanto a criança manda em vocês? Um tempo atrás, um casal jovens veio pedir ajuda. Por quê? Porque a filhinha, acho que tem 1 ano e tanto. Seguinte, não dorme no berço, se põe no berço, chora, tem que dormir no meio, entre o pai e a mãe. Tem que dormir entre o pai e a mãe, não aceita dormir no berço. Vieram ter comunhão comigo. Eu disse, muito bem. Eu vou dar uns conselhos para vocês. Agora, quando ela crescer, ela vai ter raiva de mim, certo? Tive algumas comunhões, pôs ali. Eu disse assim, deixa 3 dias, põe no berço, deixa chorar. Vocês esqueçam que está chorando. Em 3 dias ela vai dormir no berço, tranquilo, vai parar. Eu acho que levou 2 dias só. Ela estava dormindo sozinha no berço. Olha só, se você diz, coitadinha, está cultivando a vida da alma. Tem que ser circuncidado desde pequeno, você sabia? No 8º dia já tem que circuncidar.
Ai, que dor! Ai, que dor! Dor virá depois, se não circuncidar. É isso aí. É isso aí. O problema é que a gente não percebe as coisas dentro da palavra de Deus. Todo problema está o que nós pensamos, queremos e sentimos. Bom, e olha só como Abraão foi obediente. Ele aprendeu a lição, disse, eu perdi a presença do Senhor por 13 anos. Perder de novo, mas de jeito nenhum. Meu negócio agora é obedecer. Hoje, Deus está dando chance, uma nova chance para todas as famílias que estão aqui. Para a gente ter um novo começo. O negócio é o seguinte, diz, passar por essa experiência de novo? Não. Eu quero obedecer. Eu quero crer no Senhor. Aí, você vê, né? Daí nós vemos ali, ele pagou o preço. Esse é antecedente de Gênesis 18, está em Gênesis 17. E aí, a aliança foi firmada e o selo estava ali. A marca estava ali. A circuncisão estava ali. E aí, Deus, então, agora nós vamos ver por que em Gênesis 18 Deus disse sim, e daí porque em Gênesis 19 Deus disse não. Daí Deus em Gênesis 18 foi visitar Abraão, foi fazer uma visita para levar a promessa para Sara. Por quê? Os dois são um. Ele não pode dar promessa só para Abraão. Ele tem que dar promessa também para Sara, certo? E nós vimos ontem como Abraão, o coração dele, né? Ele vieram as pessoas e ele se pôs ali para servir. Pessoalmente ele era uma pessoa rica. Ele não precisava se envolver pessoalmente, mas ele se envolveu pessoalmente. E eu creio que durante esse período de contato, conversando assim, ele percebeu, esse aqui é o Senhor. Certo? Quem tem intimidade com Deus consegue perceber, esse é o Senhor. E aí, olha só, capítulo 18, versículo 8. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Ele estava ali como um servo. Olha o que a circuncisão faz. Certo? Ele ficou de pé, esperando os outros comerem. Quem fica de pé quando os outros estão comendo? Quem se coloca na posição de servo. E ele, um ricaço, cheio de dinheiro. Ele pediu para Sara. Sara fez com as próprias mãos. Olha, nas coisas de Deus, onde está a bênção? A bênção é quando nós participamos diretamente. Isso é demais. Isso mostra o nosso coração para o Senhor. Sabe, a salvação da nossa casa passa por esse passo. E nós nos envolvemos diretamente com o Senhor. E aí, então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abrão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também, meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil?
daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Olha só como Deus é maravilhoso, né? Quando Deus falou para Abraão, Abraão riu também, né? Nós vimos já no capítulo 17, ele riu, né? O que é isso aí? Deus, Abraão, o negócio é assim, ó, pá, 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 pá. Deus sabia, para que essa promessa se tornasse realidade, ele teria que visitar Sara. Daí ele foi lá visitar Sara. E aí falou com Sara. Sara riu. Quer dizer que Abraão e Sara pensavam a mesma coisa, tá certo? Falaram a mesma coisa, pensavam a mesma coisa. Sara riu. Mas graças a Deus, Deus conhece a nossa situação. Essa visita de Deus foi para trazer a promessa para Sara e para fortalecer a fé de Sara. Quando Deus quer realizar algo numa família, Ele dá promessa para os dois, né? O esposo e a esposa. Ele pode primeiro dar promessa para um deles, seja esposo ou esposa, mas é certo que depois ele virá dar a promessa para o outro. E nós podemos ver o resultado dessa visita do Senhor na vida de Sara. Hebreus capítulo 11. Versículo 11. Hebreus 11, 11. Vamos ler juntos essa porção, tá bem? Tá bem? Vamos lá. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Esse foi o resultado da visita de Deus a Sara. Deus sabe da nossa condição. Deus sabe. Deus, eu vou visitar Sara. Eu vou bater um papinho com ela, né? E ela riu. Mas podemos ver aqui que pela fé ela recebeu poder para ser mãe. Recebeu poder para ser... Vamos orar e ler esse versículo? Esse é muito bom. Hebreus 11, 11, tá bem? Vamos orar e ler. Então podemos ver, pelo fato de Abraão e Sara, os dois terem um coração voltado ao Senhor, né? Voltado a servir a Deus, né? E Deus lhe havia dado uma promessa a Abraão, então o Senhor foi visitar. Olha só que beleza! A visita do Senhor foi para trazer uma promessa. Ele diz, olha, daqui a 1 ano eu
voltarei, né? E aí, no capítulo 21, versículo 1 de Gênesis, capítulo 21, versículo 1, diz o seguinte. Versículos 1 e 2. Vamos ler juntos, tá bem? Gênesis 21, versículos 1 e 2. Tá bem? Vamos lá. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Olha só que maravilha esse versículo. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Irmão, nós temos que crer na palavra de Deus. Nós não conseguimos salvar ninguém, mas nosso Deus consegue. Nós temos que depositar nossa confiança total em Deus, é aquele que pode salvar toda a nossa família. Mas é claro, nós temos que cooperar com Deus, criar condições para que Deus venha e haja, tá certo? Isso aqui é muito importante, é criar as condições para que a promessa de Deus se torne realidade. Porque se a gente não criar as condições para a promessa de Deus tornar-se realidade, na verdade, o que a gente faz? Nós estamos criando um obstáculo para Deus. O que eu quero dizer, amados irmãos, é que há esperança para cada família aqui. Há uma esperança para cada filho, cada filha, esposo, esposa, cada pai, cada mãe. Há esperança. Porque para nosso Deus não há nada impossível, não há coisas difíceis. Tá certo? Olha só, a importância de criar as condições. A importância de criar as condições para que a palavra de Deus se torne realidade. Olha aqui, ó. Versículo 19 de Gênesis 18. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Quer ver, ó? Vamos ler juntos. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Está vendo o que esse versículo fala? Ele diz assim, por que Deus escolheu Abraão? Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Nós, como pais, temos uma obrigação de que temos uma responsabilidade, levar os nossos filhos à palavra do Senhor, a conhecer o Senhor. Eu não digo somente ensinar, porque ensinar pode ser uma doutrina, mas estou falando em levar a viver e conhecer Deus de uma maneira viva. Certo? E esse livro, né, como Lapidar Filhos, tem muitos pontos muito práticos. Eu realmente recomendo aos irmãos que os irmãos possam, quem não tiver, que possa adquirir e possa ler junto, né? O casal ler junto, para que juntos diante do Senhor tenham uma mesma direção. Isso é muito importante. Ele diz assim, eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Para quê? Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Está vendo? Existem certas coisas que necessitam ser praticadas e vividas para que o Senhor faça vir o que Ele tem falado a nosso respeito. Então, como pais, nós temos que ir seriamente diante do Senhor. Senhor, tem alguma coisa que está impedindo do Senhor vir e cumprir o que o Senhor tem falado a nosso respeito? Por exemplo, no caso de Abraão, o problema da sua carne era um estorvo. Deus falou para ele, você tem que cortar a carne. Ele cortou. Resultado, o que Deus falou a respeito dele se tornou realidade. Doeu, mas ele ganhou um filho. Certo? Aquela dor foi provisória. O filho ele ganhou para sempre. Bom,
Ainda um outro item, ainda sobre Abraão, que é importante, está no versículo 16 e 17. Daí, tendo se levantado dali aqueles homens, então eles, olha só, daí o Senhor veio, visitou Sara, fortaleceu a fé de Sara, né? Mas Deus ainda tinha que fazer mais alguma coisa, não tinha terminado tudo ainda não. A razão dessa visita. Ele tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com ele para os encaminhar. Quer dizer, eles estavam indo embora e Abraão estava indo junto para encaminhar, levá-los, né? Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? E diz assim, capítulo 18, versículo 17. Eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Será que eu vou esconder? Vamos ler Isaías 41. Isaías 41, versículo 8. Isaías 41, versículo 8. Tá bem? Vamos ler juntos. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Essa afirmação, Abraão, meu amigo. Uma coisa, sabe, eu vou dar um exemplo. Uma coisa, por exemplo, eu falar assim, eu sou amigo do presidente. Certo? Outra coisa é o presidente falar, eu sou amigo do Miguel. Vocês concordam comigo? O peso não é diferente? Hã? O peso é bem diferente. Uma coisa eu falar assim, Deus é meu amigo. Agora, outra coisa é Deus falar, Miguel é meu amigo. No caso de Abraão, foi Deus que falou, Abraão, meu amigo. E aí, isso tem uma ligação com o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. A partir do versículo 13. Evangelho de João, capítulo 15. A partir do versículo 13. Eu vou ler para os irmãos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Que depois diz? Se fazeis o que eu vos mando. Olha só. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Outra palavra, se vocês não fazem o que eu mando, vocês não são meu amigo. Por quê? Porque quem é amigo, um amigo se preocupa com o outro, não é assim? Um amigo procura ajudar o outro. Por exemplo, você precisa de alguma coisa, diz, puxa, eu precisava de um negócio naquela cidade e eu não tenho tempo para ir, para buscar aquilo, vamos ver. Eu tenho um amigo naquela cidade, né? Eu tenho um amigo, daí você liga para ele, fulano, eu precisava de alguém que pegasse um documento, você pega para mim? Claro que eu pego para você. Daí pega, e pega com o maior prazer, né? Diz, puxa, que oportunidade de servir você, você é meu amigo, você é do coração. Olha a chance hein, de poder servir, daí já prepara, põe no Sedex e envia para você, diz, puxa, recebe, que amigão, coisa boa. É verdade, amigo é para essas coisas, não tem um ditado? Amigo é para essas coisas, um ajudar, um serve o outro. Né? Amigo é quando diz assim, a gente diz para o amigo, seu pedido é uma ordem. Então, é esse tipo de coração que o Senhor diz assim, o Senhor fala um negócio, eu disse, é isso aí, Senhor, eu vou fazer. Você é meu amigo. Esse gosta muito de mim. Esse gosta muito de mim. E aí, né? Daí continua ali em João. Já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo sabe a ordem, mas não sabe por que está fazendo aquilo, né? Certo? Daí um senhor diz para o servo, vai lá, traz aquele negócio para mim. Ele vai e traz, mas o servo não sabe por que está trazendo. Daí diz o Senhor, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Quando é amigo, você fala, sabe o que eu quero? Sabe, eu tenho um desejo no meu coração. O desejo do meu coração é esse. Deve ser, puxa, agora eu compreendo. Pega o negócio lá para mim, mas na hora, é para já. E o Senhor diz para ele assim, tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Eu não trato você como servo, eu trato você como amigo. Eu falo para você as coisas do coração. As coisas que meu Pai fala para mim, eu falo tudo para vocês. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis a meu Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Então, amados irmãos, a questão é o seguinte, é importante que a nossa família seja amiga de Deus. Isso quer dizer, qualquer coisa que Deus vai fazer, diz assim, eu vou bater um papo com essa família. Eu vou bater um papo com essa família, porque nessa família eu tenho amigos. Esses vão fazer o que eu mando. Eu posso mostrar para eles o meu plano. Eu não vou dar só uma ordem para eles. Eu não vou esconder nada deles. Abraão era amigo de Deus, então Deus falou, eu não vou ocultar nada. Olha só, então essa visita de Deus era uma visita de um amigo. Que maravilha, hein? Diz assim, olha, Deus é meu amigo, todo dia vem visitar minha família. Vem ou não vem visitar? Duro é que ele vem e a gente não tem tempo para recebê-lo, né? Você fica na porta que eu estou muito ocupado, viu? Não é assim? Quantas vezes Deus já disse assim, meu amigo, eu estou aqui para te visitar. Que hora inoportuna. Você não tem hora melhor para chegar? O que é isso? Você não vê que eu tenho que assistir o jogo do campeonato final? Depois, no finalzinho, se a gente ganhar, a gente conversa. Eu te agradeço. Agora, se eu não perder, eu fico bravo com você. Olha, a visita de Deus foi a visita de um amigo. Eu vou dizer uma coisa, se a nossa família começar a ter esse tipo de percepção, a gente vai dizer, ontem nós falamos, né? Para assistir um jogo de futebol junto, a gente consegue chamar toda a família, para sair fazer um piquenique junto, é fácil chamar toda a família, todo mundo diz, é para já! Mas para reunir, para falar, para ler a Bíblia, para orar, é aquele problema, é aquela dificuldade. Amados irmãos, isso é um grande problema, isso é porque nos falta visão. O que a gente tem que dizer é o seguinte, olha, amigo chegou, vamos ter uma conversa com ele, a família inteira? Vamos! Maravilha! Bom, daí o Senhor então começa a falar com Abraão, foi falando, né? Olha só, versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Olha só, permaneceu ainda na presença do Senhor. Isso é amigão. Permaneceu ainda na presença do Senhor. Daí eles foram falando. Nós sabemos o conteúdo da conversa dos dois, né? Tanto justo, né? 50, depois tal. Até que chegou no número 10. Daí o Senhor disse assim, não a destruirei por amor dos 10. Olha só o versículo 33. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor. Na conversa dos dois, Abraão ficou até Deus ter terminado de falar tudo.
Daí, quando Deus foi embora, Abraão se afastou, voltou para seu lugar. O nosso grande problema, amados irmãos, é que na nossa conversa com Deus, esse versículo, ele é diferente, versículo 33 na nossa vida, né? Por exemplo, na minha vida tem que ser assim: tendo cessado de falar Miguel a Deus, retirou-se Miguel. Vocês entendem? Eu, quando falo para Deus tudo que eu quero falar, eu vou embora. Eu não dou chance de Deus falar. Não é assim muitas vezes que acontece com a gente? Mas Abraão não. Abraão, ele esperou Deus terminar de falar. Então, na nossa comunhão com Deus, amados irmãos, nós temos que aprender a ouvir Deus. Deixar Deus falar tudo. Deus falou tudo. Tá bom? Você já vai? Já. Então eu vou também. Isso é muito importante. Isso é amigo. Isso é ser amigo. E é dessa maneira, amados irmãos, que nós vamos pegando intimidade. Eu acho que se nós tivermos comunhão com Deus, se um pai, uma mãe for diante do Senhor, eu quero que você fale para mim a respeito da minha família, Senhor. Você pode falar. Coloca no meu interior uma visão do que você acha da minha família. Se você gastar esse tempo diante de Deus, Deus vai falar. Deus vai falar. Deus vai colocar um sentimento em nosso interior a esse respeito. Tá certo? Isso aqui foi a visita de Deus a Abraão. Visita para levar uma promessa. Visita de um amigo. Visita porque Deus queria abrir seu coração para alguém. E esse alguém foi Abraão. Certo? Por isso que quando Abraão disse assim, vem, Deus disse, vou. Agora, vamos dar uma olhada na situação de Ló. Ló, quando falaram para ele, os anjos falaram, não, passaremos a noite na praça. Versículo 3 de Gênesis 19. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, e fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, assim os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Chamaram por Ló e disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos dele. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si. Disse-lhe, rogo-os, pois, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Olha só a maneira como Ló se referiu aos habitantes de Sodoma. Ele chamou esses habitantes de meus irmãos. Você consegue acreditar nisso? Chamar os habitantes de Sodoma de meus irmãos? Veja até que ponto ele já estava envolvido. Ele sofria com a situação, né? Ali nas epístolas de Pedro mostra que ele se atormentava, sofria com a condição, mas ele tinha um relacionamento como de irmão com eles. Por quê que os anjos não aceitaram ir para a casa de Ló? Primeiro, os anjos não estavam fazendo uma visita. Eles foram lá para salvar Ló. Diz assim, em outras palavras, diz, Ló, nós não estamos aqui para fazer uma visita de cortesia. Nós não estamos aqui querendo morar na sua casa. Nós não viemos aqui para ficar, porque aqui não é nosso lugar, aqui não é um lugar de Deus. Nós viemos aqui foi para salvar vocês, foi para tirar vocês daqui. Eu não vim para ficar, eu vim para tirar. Agora, quando Deus foi para Abraão, diz assim, eu vim aqui para ficar, certo? Ficar aqui, porque estou entre amigos. Eu vim trazer uma promessa. Você vê a diferença? Então, amados irmãos, eu quero saber uma coisa. Como a gente sabe, se eu convidar Deus hoje para minha casa, Ele vai aceitar ou não? Se a nossa casa
for uma casa que vive diante de Deus, uma casa de amigos de Deus, é certo que o Senhor vem. Diz assim, puxa, bater um papo com meus amigos? Maravilha, é tudo que eu quero. Trazer uma promessa para eles, é o que eu quero. Mas se a nossa casa estiver tão envolvida com o mundo, se a nossa casa estiver cheia de ídolos, Deus vai dizer, não, se eu for para a sua casa, será para tirar você dessa casa. Para tirar você dessa condição, porque eu não quero ficar um minuto na sua casa. Isso é que determina o sim ou o não. Ló tinha acompanhado Abraão por um período de sua vida. Mas essas coisas do mundo o atraíram. E ele foi se envolvendo. Nós sabemos bem essa história. E preste atenção. E os membros da sua casa, eles não queriam sair. Nem Ló queria sair. Foi aquele esforço. Ao versículo 15 de Gênesis 19, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, ele e sua mulher e duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e puseram fora da cidade. Você vê, eles não queriam ir embora, não. Eles gostavam daquela casa. Eles gostavam daquela situação. Os anjos tiveram que pegar eles pela mão e puxá-los. Você entende por que eles diziam, eu não quero ir para a casa de vocês. Eles não foram para ficar naquela casa, eles foram para tirá-los daquela casa. Por isso eu disse, eu não quero ficar na casa. Isso não é lugar para vocês. Eu tenho que tirá-los, eu tenho que salvá-los, é misericórdia de Deus. Versículo 29 de Gênesis 19. Ao tempo que destruía a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Olha só, aqui não diz que Deus se lembrou de Ló, diz que Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló de onde Ló habitava, de onde Ló vivia. Então, amados irmãos, outro ponto é que esses que são amigos de Deus, conhecem o coração de Deus, têm intercessão. Fazem intercessão. Isso é muito importante. Se Deus fala algo para os pais devem interceder pelos filhos. Orar pelos filhos. Mesmo, eu vou dizer uma coisa. Se você for amigo de Deus, pode ser que seu filho hoje esteja habitando em Sodoma. Deus vai tirá-lo de Sodoma. É isso que essa porção nos mostra. Certo? Lembrou-se Deus de Abraão. Deus vai lembrar de você. Vai salvar seus filhos. Mas você precisa ser amigo de Deus. Você precisa conhecer o coração de Deus. Tá certo? Isso, amados irmãos, é algo fundamental para a nossa vida. Amém? Isso aqui é no que diz respeito a esses dois quadros. Os irmãos ficaram claros a respeito dos dois quadros? São colocados lado a lado para que a gente possa ver. E o resultado, né? Abraão teve a sua descendência, ele teve Isaac. E ele transmitiu para Isaac o que ele recebeu de Deus. Nós sabemos disso de uma maneira muito clara, porque quando chega Gênesis 22, e Deus vem provar Abraão, e Deus pede para que Abraão ofereça seu filho como holocausto, daí Abraão leva seu filho, o seu filho sabia muito bem o que era um holocausto e como se prepara um holocausto. Isso significa que os dois no passado já haviam oferecido holocausto juntos.
Eu quero novamente, vamos abrir Gênesis 22, tá? Eu quero aqui tocar um ponto sobre, na verdade, sobre nessa questão de criar o filho. Não é uma questão de passar uma doutrina, educá-los com doutrinas cristãs. Criar um filho no Senhor não é educá-los com doutrinas cristãs. Nós temos que falar a verdade da Bíblia, temos que falar versículo, temos que falar princípio. Mas existe algo mais importante que eu quero mostrar que está em Gênesis 22. Eu vou ler para os irmãos e eu vou comentar. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperei aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha, preste atenção, versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Caminhavam juntos. Como nós criamos nossos filhos no Senhor? Caminhando juntos. Não é dando ordens. Ô filho, filho, você não sabe nada? O que é isso aí? Eu já te falei. Não, não é assim. Eu vou contar uma experiência que me expõe tremendamente. Quando minha filha Priscila era pequena, tinha uns 5 anos, nós estávamos numa conferência de jovens, e naquela época a conferência dava de vez em quando boné ou camiseta, né? Alguns de vocês se lembram. E daí a minha filha ganhou um boné, estava alegre e perdeu o boné. Perdeu o boné e veio para mim: ô pai, perdi o boné. Eu disse: você não sabe cuidar de suas coisas? Já te falei, você tem que cuidar bem de suas coisas, não pode ficar tirando por aí. Bom, essa foi a minha ajuda. Certo? A minha educação. Daí minha filha foi procurar meu pai. Vovô, perdi o boné, vovô. Daí meu pai disse assim: vem cá, vamos ajoelhar, vamos pedir para o Senhor para a gente encontrar o boné, tá bom? Eu vou ajoelhar junto com você, nós vamos orar junto para encontrar o boné. Daí eles oraram e ela encontrou o boné. Meu pai caminhou junto com ela. Os irmãos entenderam? E eu só dei uma ordem. Caminhar junto. Significa que nossos filhos estão com problema. Não é você tem que fazer isso. Vamos orar junto. Vamos ler uma porção juntos da palavra. Aqui os dois estavam indo oferecer o holocausto junto. Eles já fizeram e tinham feito isso muitas vezes. Tinham feito, porque sabia, né? Isaque daí falou assim, quando Isaque disse a Abraão: meu pai, respondeu isso, mas aqui meu filho, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele sabia, era lenha, fogo, holocausto, sabia tudo que precisava. Está faltando uma coisa, papai, né? Você vê, porque nas outras vezes eles já tinham feito isso, tinham feito juntos das outras vezes. E aí diz assim, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E aí diz assim, e seguiam ambos juntos. Nessa porção fala 2 vezes de que eles estavam andando juntos. Irmãos, chegou o tempo de nós caminharmos juntos com nossos filhos. Não é dar uma ordem, não é dar uma doutrina cristã, é caminhar
juntos, servir juntos, orar juntos, ler a Bíblia juntos, conversar sobre o futuro juntos, né? Essas coisas, amados irmãos, abrem um caminho do Senhor. Aquela vez que ocorreu isso aí foi uma grande lição para a minha vida. Eu disse, Senhor, realmente eu tenho muita coisa que aprender. Bom, agora nós vamos para mais um ponto. Esse aqui é sobre a visão desses dois quadros, né? As lições que podemos aprender com isso. Vamos agora ler uma outra porção da palavra. Eu quero comentar agora um pouco sobre Moisés. Eu creio que o Esa aqui na região, acho que já teve uma comunhão, né? Sobre Moisés, teve, não teve? Não? Em Goiânia, não sei se ele falou sobre Moisés, alguma coisa assim. Hã? Goiânia falou, né? Um pouco sobre Moisés. Eu não vou falar aquilo que ele falou, mas eu quero mostrar alguns princípios sobre os pais de Moisés. Porque isso aqui é fundamental. Olha, vamos ler um versículo. Números 26, 59. Números 26, 59. Encontraram? Vamos ler juntos, tá bem? A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Anrão a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. Preste atenção para esses pais, para esse casal. Anrão e Joquebede. Tiveram 3 filhos. Arão, Moisés e Miriam. Que filhos! 3 líderes do povo de Israel. Você gostaria de ter 3 filhos assim? Hein? Quem são seus filhos? Arão, Moisés e Miriam. Uau! O que vocês acham? Gostaria de ter filhos assim? O que esse casal tinha? O que esse casal tinha? Para gerar filhos assim, úteis na mão do Senhor. Vamos ver o que a Bíblia nos mostra. Êxodo, capítulo 2. Versículo 1. Tá? Vamos ler juntos. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Preste atenção. Nós sabemos que, claro, nessa época ainda não tinha acontecido, mas o fato de falar que é de Levi e depois Levi ser a tribo escolhida para servir o Senhor, mostra aqui um pai que serve ao Senhor e uma mãe que serve ao Senhor. Essa é a primeira característica. Pai que serve ao Senhor e mãe que serve ao Senhor. Queremos ter filhos assim? Pai e mãe têm que servir. Né? Essa é a primeira característica. Nós precisamos dar atenção. Daí no versículo 2 diz: E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Havia uma ordem naquela época de que os filhos deveriam ser mortos. Mas a mulher concebeu
e viu, e deu à luz um filho, e viu que o filho era formoso. Vamos agora para Atos, capítulo 7. Versículo 19. Vamos ler juntos? Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a injetar seus filhos para que não sobrevivessem. Preste atenção, o mundo é assim. O mundo nos pressiona de tal forma que nós temos que deixar nossos filhos de lado. Os irmãos percebem? Cria tantas obrigações para nós. Estou aplicando para o dia de hoje. Tá? Estou aplicando para o dia de hoje. Porque Faraó não muda a maneira de agir, o princípio. Não tem tempo para os seus filhos. Obriga eles a rejeitar os filhos, para que não sobrevivessem. É como deixar os filhos ali abandonados. E quando estão abandonados, não tem maneira de sobreviver. E aí, o versículo 20 diz: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Então, olha só. Êxodo 2 diz: a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso. E Atos 7 diz que Deus viu que Moisés era formoso aos olhos de Deus. E em Hebreus 11, versículo 23. Mantenha a Bíblia aberta em Êxodo 2, Atos 7 e Hebreus 11, tá? Porque nós vamos mencionar várias porções assim. Hebreus 11, versículo 23, diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Presta atenção. Êxodo diz que a mãe viu que a criança era formosa. Atos diz que Moisés era formoso aos olhos de Deus. E Hebreus 11 diz que os pais viram que a criança era formosa. Então, algo muito importante: os pais olharem os filhos da mesma maneira como Deus vê. Quando diz aqui que a mãe viu que era formoso, não era porque toda mãe acha que o seu filho é bonito. Não é assim? Tem mãe que diz assim: mas que coisa feia. Não tem. Bilu, bilu, coisa linda. Bilu, bilu, coisa linda. Os outros podem achar feio, mas a mãe sempre acha lindo. Mas isso aqui não quer dizer isso aí, entendeu? Quando em Êxodo fala que era formoso, não quer dizer essa visão natural. Significa o quê? Se nós queremos que os nossos filhos sejam um dia Arão, Moisés e Miriam, nós temos que ver os nossos filhos como Deus vê. Amados irmãos, não olhe seu filho com os seus olhos naturais. Ah, meu filho é assim, meu filho é assim. Aí eu espero isso para o meu filho, eu espero aquilo para o meu filho. Não, Senhor, faça-me ver esse meu filho, porque ele na verdade é seu filho, faça-me ver como o Senhor vê. Se eu olho os meus filhos como da mesma maneira que o Senhor vê, meus filhos têm futuro. Certo? Porque eu vou ajudá-los a crescer no Senhor. Eles vão prosperar no caminho do Senhor. Agora, a pior coisa é quando a nossa maneira de ver os filhos é diferente da maneira de Deus de ver os filhos. Aí há conflito. E aí nós até fazemos nossos filhos irem contra o caminho de Deus. Mas se nós conseguimos ver os nossos filhos como Deus vê, tudo que nós vamos desejar para eles é aquilo que Deus deseja para eles. Vê como é importante isso aí? Bom. E outra coisa, que Êxodo 2 diz que não podendo mais escondê-lo.
Atos 7 diz, por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Aqui, amados irmãos, quando fala mantido na casa de seu pai, mostra o quê? Essa criança tem casa. Os irmãos entendem? Não é uma criança que cresceu no mundo. Essa criança tem casa. Casa, a casa de seus pais, tá certo? Casa de seu pai, mantido pelos pais. E quando aqui diz que eles não puderam mais ocultar, mas eles ocultaram, guardaram por 3 meses. E eles estavam indo contra as ordens do rei. Hebreus 11, 23, no final diz assim, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho meus filhos, Deus deu, esses filhos são preciosos para Deus, e eu não vou ficar amedrontado pelas ameaças que tem no mundo. Esse filho tem Deus. Certo? Não vou ficar amedrontado. Eu não tenho medo. Vou lutar por eles. Não tenho medo do decreto do rei. O rei diz assim, eu vou matar vocês. Pode me matar, mas meu filho vai viver. Certo? E essa é uma posição que nós devemos estar bem claros. E aí, nós vimos que a mãe, então, preparou uma cesta, não é isso? E aí, foi colocado na cesta, e tudo foi ao arranjo divino. Deus, quando nós criamos as condições para que Deus venha operar, Deus realmente vem e opera. Era do interesse de Deus a vida de Moisés. Podemos ver a cooperação dos pais, porque eles viam como Deus via. E aí, o que aconteceu? Daí, quando soltou a criança, a irmã estava acompanhando de longe, a filha de Faraó viu a criança, e a irmã veio, falou e arranjou alguém para criar. No final, a mãe criou e ainda ganhou salário por isso, né? Você vê como Deus é maravilhoso? Era tudo o que queria, né? Daí, sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, passou ela a ser filho. Esta lhe chamou Moisés, porque das águas o tirei. Mas nós podemos ver que ela teve tempo de educar seu filho, de levar seu filho a conhecer Deus e seu povo, e o povo de Deus. E o resultado é que, quando ele chegou à idade, foi para Faraó, a filha de Faraó, vamos para Atos 7, diz assim, quando foi exposto, a filha de Faraó recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Daí nós vemos que Moisés, ele recebeu toda a educação do Egito, toda a educação. E é certo que durante toda essa educação ele passou mais tempo com a filha de Faraó do que com a sua verdadeira mãe. Mas preste atenção, versículo 23 de Atos 7. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Você pode ver, aquilo que um dia foi semeado na vida, brotou. Não é isso? Quando tinha 40 anos, ele foi visitar os seus irmãos. Ele não disse, olha, eu sou egípcio. Eu sou egípcio, eu fui criado aqui no palácio. Ele em nenhum momento considerou o povo egípcio o seu povo. Ele viu que o povo de Israel era o seu povo, né? E indo para Hebreus 11, versículo 24, diz, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu não quero esse título. Puxa, é um título tremendo. Fazer parte da nobreza, da classe dirigente. Eu não quero isso aí. Por que ele não quis? Porque desde pequeno foi semeado nele a palavra de Deus.
Então, quando é que começa a educar e fazer a coisa? Daí diz assim, circuncidar 8º dia, tá certo? Nós temos já a trabalhar. Mostrar, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Não é simplesmente dar ordens. Demonstrar claramente. Amados pais, Deus deu uma missão para nós. Ser pai é uma missão. Ser mãe é uma missão. Certo? A palavra em Timóteo fala da missão de mãe. É missão. É uma comissão e uma missão. E Deus deu para nós. Não há como fugir disso aí. Uma coisa nós temos certeza. Um dia nós vamos prestar conta da nossa família diante de Deus. Não há como fugir disso. O negócio é hoje ir diante de Deus. Senhor, restaura tudo. Para que naquele dia a gente possa dizer, a família toda está aqui. Não é isso? Nós temos que ter esse coração, esse desespero diante do Senhor. E ainda mais, a responsabilidade, dizer assim, não, isso aí é a vida da igreja, o serviço de jovens, o serviço de criança. Nada disso aí, não. O serviço de crianças é só acessório. É só acessório. O principal está com os pais. O principal está com os pais. Porque as crianças vivem com os pais. E não vivem com os irmãos. Não vivem no local de reunião. E principalmente no mundo de hoje, todos estão atarefados. Geralmente, a partir de que idade começam já a entregar na maternal? 4? 4 meses? Não, é assim, mas geralmente quando... 4 anos que começa uma educação mesmo, antes é só mais cuidado, né? Mas tem gente que realmente já entrega bem cedinho para os outros criarem. E aí vou dizer uma coisa, tem que aproveitar cada segundo que está junto. A mãe de Moisés aproveitou cada segundo que estava junto. Se surgiu um Moisés é porque a mãe e o pai eles foram fiéis. A responsabilidade dos pais. E outra coisa, a direção espiritual, a igreja dá. Mas sempre a direção que nós damos, seja para crianças, seja para jovens, mesmo a direção humana é segundo a direção espiritual. Porque nós vemos as nossas crianças, os nossos jovens, como Deus vê. Agora, um grande problema é que os pais têm destruído o trabalho do serviço de crianças e serviço de jovens dentro de casa. Os próprios pais têm destruído, têm ido contra. E nós vemos jovens, crianças, filhos, irmãos, se perderem por causa disso aqui. Por quê? Porque o pai diz assim, eu não penso assim, eu não quero assim e eu não sinto assim. Por que diz isso aí? Porque ainda está na vã maneira de vida. Se os pais não cooperarem na direção que a igreja está dando, está destruindo os filhos. Entregando para Faraó para serem mortos. Principalmente pais de irmãs jovens, nessa questão do namoro. O medo de que a filha fique para a titia. Eu não sei quem põe esse medo, é o pavor que Satanás impõe. Namora, filha, vai namorar. Não, aquele irmão é bom. Se você não pegar esse irmão, os outros vão pegar esse irmão. Outras irmãs vão namorar esse irmão. Essa ideia vem do inferno. Não crê no arranjo soberano de Deus? Não crê que Deus preparou? Nós temos que preparar, temos que meter a nossa mão? Resultado, perder a presença de Deus por 13 anos? E isso é em muitos lugares. Aquele desespero em ver a filha namorando.
não crê em Deus. Não crê que Deus ama sua filha. Não crê que Deus preparou já para sua filha. Sua filha não é mercadoria. É uma vida. E é uma vida preciosa aos olhos de Deus. Deus tem um plano para ela. Não pode destruir a vida dela. Isso é um dos exemplos. Tem outras coisas também. Nós, pais, temos uma grande responsabilidade. Não podemos fugir. Mas nós temos que cooperar e seguir a mesma direção que a igreja está dando. Porque a igreja é a direção que Deus está dando. Eu já orientei muitos jovens. E sabe o que os pais falaram? É porque Miguel é chinês. Eu não estou pregando cultura chinesa. Toda vez que eu falo a palavra de Deus, eu mostro na Bíblia. Eu mostro a Bíblia, mostro os versículos. Eu não estou pregando cultura chinesa. E pai diz assim, é porque Miguel é chinês. Daí quando eu aconselho o jovem, busque o Senhor, vá amar o mundo. Não, isso é coisa de chinês. E também Moisés, quando ele viu, ele quis salvar seu povo. Viu o irmão dele sendo maltratado, ele matou o egípcio. E ali em Êxodo conta, né, que ele teve medo. Versículo 2, capítulo 2, versículo 15. Versículo 14. 2,14, Êxodo 2,14. O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto ao poço. Vamos olhar agora em Atos. Capítulo 7. Versículo 28 em diante diz o seguinte: acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Tanto o relato de Êxodo como o relato de Atos mostra o primeiro instante que aconteceu. O que aconteceu com Moisés quando ocorreram esses fatos? Ele teve medo, né? E ele foi embora, ele fugiu. Mas Hebreus 11, quando fala da fé, Hebreus 11 mostra a história interior, mostra um relato sob o ponto de vista do que aconteceu interiormente no interior de Moisés. Versículo 27, Hebreus 11, 27. Moisés teve aquele primeiro instante, ele ficou com medo, daí ele fugiu. Isso é o que Êxodo e Atos relatam. Mas Hebreus 11 conta uma história interior. 11, 27 diz assim, pela fé. Isso mostra o quê? Que quando teve aquela primeira reação de medo, assim, eu vou fugir. A fé foi ativada. E quando a fé foi ativada, a visão dele mudou. Ele diz assim, pela fé ele abandonou o Egito. Não mais fugiu, ele abandonou. Foi que ele percebeu. Agora eu vejo, Egito não é para mim. Eu vou embora. O Egito pode chegar até de joelhos na minha presença e falar, por favor, fique. Eu não vou ficar. Aqui não é meu lugar. E diz assim, não ficando amedrontado com a cólera do rei.
Quando a fé foi ativada no interior dele, naquela situação, no início teve medo, mas quando a fé foi ativada, ele diz assim: eu não tenho medo de morrer. Eu vou abandonar o Egito. E diz assim: antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Quando a fé foi ativada, ele começou a ver o que era invisível. Aos olhos, inicialmente diz assim: Egito é tão bom, mas quando a fé foi ativada, ele viu: Egito não presta, não é lugar para mim. No início ele tinha medo, mas quando ele viu o invisível, ele disse assim: eu não tenho medo. Ele viu algo superior. E Hebreus 11, 26 diz: porque contemplava o galardão. De onde que veio essa fé no interior dele? Foi levado, foi semeado pelos pais. Porque os pais, Hebreus 11, falaram, não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. E agora ele não ficou amedrontado com a cólera do rei. Os pais falaram para ele quando era pequeno, sabe? Segundo a ordem do rei, era para nós rejeitarmos você, deixar você morrer. Mas nós não temos medo do rei. Nós somos pessoas tementes a Deus. Sabe, nós não temos medo do rei. Nós resistimos, estamos dispostos a pagar a própria vida por isso aí, para o plano de Deus. Isso foi semeado. Aí, você pode ver, naquela situação de perigo, a fé foi ativada. Por quê? Porque foi semeada. Olha, quando nós caminhamos junto com os nossos filhos, algo é semeado. E no momento que a gente menos espera, isso que é semeado é ativado e vai ser a salvação dos nossos filhos. Amém? Jesus é o Senhor. Eu creio que esses são princípios, né? São importantes para a nossa vida. Nós podemos, se nós tivermos tal visão, se nós tomarmos essa nossa responsabilidade de uma maneira séria diante de Deus, vendo como Deus vê, cooperando com o mover de Deus, cooperando com a igreja, dando aos nossos filhos a direção que a igreja está dando, não segundo o nosso conceito, o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto, mas o que Deus pensa, o que Deus quer e o que Deus sente, nós vamos ter essa grande salvação. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. E ainda quero recomendar mais uma vez, leiam esse livro, né, Como Lapidar os Filhos, porque é muito importante. Tem muitas coisas que vocês agora, conhecendo esses princípios, ao lerem, vão ficar até mais claros e juntos vão poder aplicar na vida familiar. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos gastar 2 minutos orando ao Senhor, apresentando ao Senhor tudo que nós ouvimos aqui, para Ele trabalhar essas palavras no nosso coração. Tá? Então vamos gastar de 1 a 2 minutos orando ao Senhor, tá bom? Os pais. E depois nós vamos abrir um tempo para pelo menos 10 irmãos poderem compartilhar, a fim de que sentir qual foi a percepção dos irmãos com relação a esse encargo que foi passado, tá bom? Então, oremos. Muito obrigado. Sim. Obrigado por essa palavra. Sim. Trabalha ela no nosso coração. Sim, Senhor. Conhece nossas limitações. Sim.
Amém, irmãos? Então, por favor, vamos aqui abrir para 10 irmãos. Por favor, pode se dirigir para cá, tá? 10 irmãos. Não perca a oportunidade de você compartilhar o que você ganhou do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. É maravilhoso a gente poder receber tais palavras, porque é um deuteronomiar para nós. Muitos de nós podemos até dizer: ah, eu já sabia disso. Mas e quanto à prática? Irmãos, o que nós quisermos ver acontecendo amanhã, nós precisamos estar fazendo hoje. Então essas palavras vêm nos lembrar que nós precisamos estar realmente cuidando de nossa casa hoje, para que no futuro as coisas estejam como nós ouvimos. Está escrito, está aí, muito bem relatado na Bíblia, os exemplos são maravilhosos, mas quanto à nossa prática? Bom, nós precisamos ir diante do Senhor realmente e apresentar a nossa casa e não abrir mão disso. Toda a nossa casa precisa ser salva, assim como nós vimos que até as noras de Noé foram entrar na arca, nós precisamos que esses nossos parentes também precisam entrar na arca. Eles precisam estar conosco para edificar a igreja nos dias de hoje. Amém. Amém. O que é melhor para nós é sabermos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Amém. Que todas as famílias estão seladas pelo Espírito de Deus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E todas as famílias vão ser salvas pelo Senhor. Amém. A palavra diz que o Senhor vai percorrer todas as nações e todas as famílias que estão seladas pelo Espírito de Deus. Amém. Nós temos um selo. Nós temos a marca desse selo. Que diz: quero que traz a memória aquilo que nos dá esperança. Amém. O que nos dá esperança é o Senhor. Amém. É a volta do Senhor. Amém. Está preparado. Sim. Louvado seja o Senhor, está no Espírito. Amém. Dizendo não, Apocalipse 7, 3 diz: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, Apocalipse fala que nós fomos selados. Foi-lhe dito que não causasse dano à terra, nem a erva verde, em qualquer coisa, nem a árvore alguma. Então, somente os homens que vão perecer, aquele que não tem o selo de Deus. Bem, Davi foi perseguido, Davi foi ungido, Davi estava selado. Ninguém ousava fazer mal a Davi, porque o Senhor era com ele. Quando nós entramos na igreja, invocamos o nome do Senhor. Amém. Entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Amém. A nossa casa, os nossos filhos. Eu não sei quantas horas eu oro por dia, mas eu oro o dia todo. Senhor, salva a minha casa. Amém. Salva a minha família. Amém. Senhor, que nenhum pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Nós estamos selados. Nós temos o selo de Deus. Amém. Nós fomos ungidos pelo Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Estamos guardados debaixo da mão poderosa do Senhor. Amém. Amiga de Elisângela ontem,
ligou, a mulher estava com câncer e chorava muito. E ela disse assim: mãe, ora por a Sandra. Aí eu esperei ela acalmar, peguei o telefone, falei: vamos invocar a Sandra. Ela parou um pouco. Eu falei: o Senhor vai te curar agora. Mas repete essa oração comigo quando ela invocou: Senhor Jesus. Ó Senhor, entra dentro de mim, salva a minha vida. Realmente, depois orou, ela parou de chorar, depois ela falou: eu estou bem. Irmãos, a gente tem que nos achegarmos ao Senhor. Amém. Temos que nos achegar ao Senhor. Amém. E dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém. Cuida de minha família, cuida da minha casa. O Senhor é maravilhoso. Amém. Oh, aleluia. Quando o irmão está falando de selado, nós temos um selo. Muitas pessoas é marcado por outras marcas, mas nós temos a marca de Cristo. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Pela fé, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe. Amém. Oh, irmãos, nessa manhã, eu recebi poder para ser mãe. Amém. Né? Eu pude ver, irmão, que eu estou debaixo da promessa do Senhor. E isso me encorajou muito, porque a promessa do Senhor, irmão, é a própria palavra, é o próprio propósito de Deus, né? E o meu coração, ao mesmo tempo que é de arrependimento, é de gratidão. Eu sei que o Senhor está restaurando a minha família. Amém. Irmãos, e essa restauração precisa caminhar junto. Irmãos, e o Senhor tem me dado essa porção pela misericórdia dEle. Né? O Senhor está me restaurando, o Senhor também está restaurando minha família. Amém. Porque o mundo realmente, o irmão falou, o Senhor falou que o mundo pressiona para que a gente rejeite nossos filhos. E o Senhor está pondo em ordem a minha família. Amém. E nessa manhã, irmãos, eu vi o tanto que o Senhor precisa dessa consagração diária. Né, irmãos? O Senhor realmente quer que eu esteja ali. Muitas vezes eu quis nunca encontrar meus filhos, que eu fui separada deles quando eles tinham 4 anos e o outro tinha 7. Aí eu conheci a vida da igreja e o Senhor começou a restaurar minha família. Né? Hoje tem um filho meu aqui que é o Caleb. Né? E irmãos, a promessa, eu não sabia que porção maravilhosa é a promessa. A porção da promessa que Deus deu, irmão, é uma coisa maravilhosa. E eu estou saindo daqui mais encorajada ainda, irmão, de saber que o Senhor deu poder a Sara de ser mãe. E Ele também está me dando esse poder. E eu preciso, e pela fé, irmãos, esse poder, Ele já foi dado. E eu recebo. Né? O Senhor não deu espírito de covardia, de timidez, mas é de poder, amor e moderação. Amém. Irmãos, eu estou muito feliz com o Senhor. Amém. De saber que eu estou debaixo dessa porção da promessa, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele está cumprindo, Ele está aperfeiçoando, porque é o cumprimento da palavra dEle. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, chegou o tempo de caminhar juntos com os nossos filhos. Bom, não é fácil estar aqui não, mas eu preciso falar com os irmãos, desfrutar com os irmãos. O irmão disse assim que não é doutrina, não é Senhor Jesus, não é educar. Não é, irmão, mas é andar juntos. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, porém levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam juntos. Senhor Jesus, irmãos, eu fui muito iluminada. Senhor, eu preciso falar isso para os irmãos, compartilhar para as irmãs. As minhas filhas, eu sou mãe de 2 filhas. E elas, no primeiro bimestre, irmãos, agora, minhas filhas foram bombadas. E eu cheguei em casa, mas o meu esposo que está ali, falei, aqui, isso aqui é a nossa nota como os pais. Senhor Jesus. Aí nós fomos para diante do Senhor, irmãos, orar ao Senhor e pedir ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo, Senhor?
o Senhor nos mostrou, irmão, que nós não estávamos juntos. Aí o que aconteceu? Aí veio o segundo bimestre agora, irmãos. O Senhor nos iluminou, nós andamos juntos. O que aconteceu? As nossas filhas, irmão, todas duas ganhou um diploma de honra ao mérito. Então o Senhor quer que nós andamos juntos, Senhor Jesus. E um outro ponto, irmão, que eu fui muito iluminada, foi a questão da mãe de Moisés. Irmão, ela não perdeu o filho, ela ganhou o filho, ainda ganhou o salário, mas isso tem um preço. Irmão, eu estou aqui falando com os irmãos, eu tenho um problema de saúde que o Senhor pode resolver. O preço que eu pago hoje para estar criando as minhas filhas, estar junto com as minhas filhas. Quem cria as nossas filhas é eu e o pai. Então, assim, eu ganho um salário, irmãos, para estar em casa, mas eu estou com um problema de saúde. Mas hoje eu vejo que isso é um arranjo de Deus para a minha vida, para que eu possa apresentar ela ao Senhor. Então, eu fui iluminada e encorajada a não estar reclamando do problema que o Senhor me deu. Mas, irmão, agradecendo o Senhor, porque isso está me tornando estar juntas com as minhas filhas e meu marido e sendo uma com os irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém pela vida da igreja, né? Amém pela ajuda dos irmãos, né? Amém. Que nos dá a direção, né? E cabe a nós manter essa direção, essa ordem em casa, né? A gente vê que de Gênesis a Apocalipse tem o princípio da obediência, né? A mãe de Moisés, né? Pôde infundir os princípios bíblicos, né? O princípio da vida, né? E o filho dela foi ao Egito, né? Muitas vezes a gente não pode tirar o nosso filho, manter o nosso filho escondido, né? Vai ter uma hora que ele vai, mas ele tem que ir com vida, né? E eu agradeço aos irmãos, porque eu e o meu esposo, a gente demorou um pouquinho cortar o prepúcio, né? O nosso filho mais velho, aos 6 meses, ele chorava toda madrugada, né? E aí um dia a gente comentou com um irmão e ele falou, vocês precisam corrigir isso, já é a vida da alma dele, né? Irmãos, foram 2 dias só, né? Doeu só 2 dias, né? Depois de 2 dias, sanou o problema, né? A gente seguiu a orientação do irmão, né? Então, tanto nós, né, pais, quanto crianças, a gente precisa ter o princípio da obediência, né? E de infundir vida mesmo, e manter o conselho dos irmãos, considerar, né, o que os irmãos estão nos dizendo, né? Não estragar. Isso é de grande ajuda. Esse é o diferencial do mundo, né? É a ajuda que a igreja dá, né? Isso é o que nos mantém como líderes, né? Como pessoas íntegras, como pessoas honestas, né? Realmente o que o irmão falou. Muitas famílias hoje, né, estão sendo... a história das famílias estão sendo mudadas, né? Por causa das palavras que o Senhor tem trazido através dos irmãos, por esta vida, por essa reunião aqui, né? A gente tem a oportunidade de reordenar a nossa casa, né? De reorganizar, né? Isso é um grande privilégio. Isso não tem preço, isso não tem psicólogo que pague, né? Isso é o Senhor. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, como a irmã falou, nós estamos aqui pela fé, né? Não é fácil nós estarmos aqui, né? Assim, muitas vezes diante da palavra que a gente ouve, nós vemos muitas falhas ainda em nós. Mas, aleluia, que nós estamos aqui pela fé, né? Muitas vezes o inimigo quer tirar isso de nós, né? Achar que nossos filhos não têm mais esperança, ou que nós não sabemos criar, mas nós temos o Senhor em nós, né? O Senhor que pode todas as coisas, né? E aleluia pelos princípios, né? Que hoje nós podemos receber, né? Louvado seja o Senhor, para praticar, né? Nos voltar para o Senhor e crer na promessa do Senhor. Uma coisa que também me ficou gravada, né? São os pais de Moisés, né? Aqui fala, né, que eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Ó Senhor Jesus, mas eles creram e permaneceram firmes, né? E eles puderam, eu creio que eles puderam falar dentro deles, né? Faraó não vai destruir nosso filho. O Egito não vai destruir nossos filhos. Nós precisamos crer nessa promessa, irmãos. Nós temos nossos filhos já adultos, né? O mais novo está com 19 anos, mas nós vemos o quanto nós precisamos continuar crendo, né? E consagrando a nossa vida ao Senhor, para que eles possam ver o Senhor em nós.
né, eu fiquei mais encorajada a me arrepender, né, a buscar mais o Senhor, né, e isso fez com que também Moisés permanecesse firme, né, como quem vê aquele que é invisível, né, por ele ter visto isso nos pais, ele pôde também abandonar o Egito. Nós podemos ver isso na nossa casa, que muitas vezes nossos filhos abandonam as coisas do mundo porque eles veem a diferença. Eu creio nisso. Louvado seja o Senhor. Essa manhã eu estou muito feliz porque eu posso ver que meus filhos, eles são guardados, nossos filhos são guardados pelo poder de Deus. Irmãos, vamos permanecer firmes no Senhor, firme nessa visão maravilhosa, porque é isso que o Senhor quer. Ele quer preparar nossos filhos para a sua vinda. Senhor Jesus, amém. Sim, irmãos, também estou muito feliz essa manhã. Eu fui muito exposta, mas louvado seja o Senhor, que cada exposição que o Senhor nos dá, né, que o Senhor nos faz passar, é porque realmente nós temos essa necessidade, né? É naquilo que nós estamos falhando e é naquilo que nós precisamos ser novamente direcionados. Aí na oração, a irmã orou, Senhor, que eu possa começar tudo de novo. Senhor, e esse também é o meu coração nessa manhã. Senhor, eu quero começar tudo de novo. Realmente eu sou falha, mas o Senhor é o meu Deus, né? O Senhor realmente pode nos dar um novo começo. Nós, nessa manhã, eu preciso de um novo começo. Preciso começar tudo de novo. Então eu fui assim, muito exposta, né? Quando o irmão leu a palavra... Números 26, 59. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Arão a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. Então, realmente, irmãos, no nosso coração, é esse anelo que existe. Nós queremos filhos assim. Mas para isso nós temos que pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço. Né? Eu tenho que estar correta diante do Senhor. Tenho que estar dependendo do Senhor. Né? Eu fui muito exposta quando o irmão tocou na questão de que nós temos que ver os nossos filhos como Deus vê. Então, assim, eu vejo, minha filha está em idade escolar, 6 anos, e muitas vezes eu tenho falhado com ela, né? Mas louvado seja o Senhor, né? Pela luz da palavra, né? Realmente nós não podemos tirar aquilo que o Senhor deu para os nossos filhos, né? Que é a essência de vida, né? Que é realmente uma pessoa na imagem do Senhor, né? Não é parecida conosco, mas é do Senhor, é parecida com o Senhor. E no dia a dia, né? Naquela correria, às vezes com palavras, com gestos, a gente tende a tirar isso. Mas eu pude me arrepender, né? Na hora das lições escolares, estar valorizando a vida que o Senhor tem colocado nela, né? Ter colocado a essência de vida que o Senhor tem dispensado para ela, né? Ter formado ela daquela maneira. Então eu preciso vê-la mais dessa maneira. E graças ao Senhor por essa palavra, porque a palavra realmente é a nossa luz, né? Ela muda a direção do nosso caminhar. E eu estou muito alegre, irmãos, porque o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para ouvir essa nova direção de vida, para novamente falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, começa tudo de novo em mim. Amém. Irmãos, graças ao Senhor pela palavra, né? A gente ganha muito quando a gente passa um tempo, acha que está tudo adequado, e aí vem para a reunião e a gente percebe que a gente precisa mudar muitas coisas, né? Hoje a gente aprendeu que o objetivo é caminharmos juntos com os filhos, né? Muitas vezes a gente tem dificuldades pelo dia a dia, pela correria, e os nossos filhos, eles ficam desamparados. E a gente acha que está suprindo algumas áreas, mas a palavra vem nos mostrar que não, né? Ela vem nos expor. Ela vem dizer que nós devemos caminhar juntos o tempo todo, né? A gente observando ali que o filho, ele reconheceu a atitude do pai quando estava preparando aquele ambiente de holocausto, porque ele estava o tempo todo. Muitas vezes a gente quer educar o filho adequadamente e a gente percebe que ele quer tomar outra direção, né? Mas graças ao Senhor, que essa palavra, como lapidar os filhos, na verdade é o Senhor falando para nós, né? Eu quero lapidá-los, né? Nós, como pais, também somos filhos. Nós precisamos ser lapidados pelo Senhor. Então, a passagem quando fala que o Senhor, ali quando o rei, ó Senhor Jesus, mostra quando Moisés, ele abandonou o Egito, né? Ele não mais fugia. Eu pude ganhar muito, né? Muitas vezes a gente ensina o filho a fugir, mas quem está fugindo, uma hora pode ser capturado, né?
nós temos que ensiná-los a abandonar o Egito. E para que eles possam abandonar o Egito, a gente precisa dar o exemplo. A gente precisa caminhar junto com eles. Então, graças ao Senhor por essa palavra, né? Pude muito ser ajudado nessa questão. Caminhar juntos. Amém. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, na verdade, quando fala lapidar filhos, eu percebi que quem precisa ser lapidado sou eu. Sabe? Oh, Senhor Jesus. Eu muitas vezes, eu vou diante do Senhor, pergunto para Ele, Senhor, por que eu criei meus filhos na vida da igreja? E hoje, só graças ao Senhor, a minha filha retornou. Mas e os meus filhos? Por quê? Aí, irmãos, eu quero contar uma experiência que mostrar, irmãos, que muitas vezes nós realmente somos os empecilhos. E o Senhor pode abrir os nossos olhos nesse sentido hoje, pelo menos abrir os meus. O irmão Elcio, quando ele veio aqui, ele falou assim, irmãos, vai ter uma conferência na África do Sul em 2012, no final de 2012. Foi uma coisa simples, irmão, para os irmãos verem que às vezes nós pregamos, mas não praticamos. Aí uma irmã veio para mim e falou assim, mestre, vamos pensar nisso? E daí, vamos ver se a gente vai? Eu cheguei na minha casa e comentei, falei, olha, vai ter uma conferência na África do Sul, comentei para meus filhos, né? Vai ter uma conferência na África do Sul em 2012. E a irmã fulana falou para mim, e aí, vamos? Aí os meus filhos perguntaram, e aí, mãe, você vai? Eu falei, quem sou eu, meu filho, para ir? Oh, Senhor Jesus, eu não tenho condição. Meu filho mais novo chegou e disse assim para mim, mãe, cadê o Deus que você prega para nós todos os dias? Você não crê nele, não? Se ele quiser que você vai, você vai. Irmãos, oh Senhor Jesus, eu estou dizendo isso que eu fui exposta com coisas pequenas. Isso foi uma coisa mínima, assim aparentemente pequena. Ou seja, o que meu filho estava vendo em mim? Que eu tenho um Deus que eu prego, mas na verdade eu não tenho tanta fé assim. Ó Senhor Jesus, e hoje o irmão, o Senhor, por meio do irmão, pôde abrir mais os meus olhos, sabe?